Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. A gente começa com Lady. Sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente aqui toda terça trocando ideia. Esse é o Terça Nobre, você pode ouvir pelo YouTube, ouvir/assistir pelo YouTube, ou também pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, várias outras maneiras. Você consegue acompanhar o Terça Nobre e eu sempre pergunto e peço para você que está ouvindo/assistindo, comenta lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, comenta por onde você acompanha o Terça Nobre, se você acompanha pelo YouTube, se você acompanha por outras plataformas de áudio, como que você faz? Me mata essa curiosidade para eu saber, você que está acompanhando aí o Terça Nobre. Sempre agradecendo a galera aí pelas redes sociais, @euribenevento, você que me segue também, Instagram, no Facebook, no X, no TikTok, tem várias opções aí pra você seguir, né, e acompanhar também aí os meus trabalhos. E achei legal porque aumentou um pouco os seguidores lá do Instagram, então obrigado pra todo mundo que chegou, pros novos seguidores aí que estão me acompanhando também, no @euribenevento. O episódio da semana passada foi o episódio número 6 da 6ª temporada, né? E olha só que legal, né? Que nem eu falei, nas últimas temporadas eu sempre vinha prometendo coisas diferentes, caminhos diferentes do Terça Nobre, quadros novos e tal, assim, e sempre barrava em alguma coisa, tinha problemas, às vezes eu não conseguia dar continuidade, mas esse ano vai acontecer, então tá bem pertinho de acontecer. Você que tá ouvindo e assistindo aí, fica esperto nas próximas semanas. Você que conhece a galera aí que não se inscreveu ainda no canal, vai lá, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal e fica acompanhando, porque vai começar a chegar notificações legais aí pra vocês. Então, assim, vem novidades legais nas próximas semanas. Então eu espero que a galera que esteja aqui comigo no Terça Nobre já crie expectativa também comigo, porque vem novidades legais aí no programa. Depois de tanto tempo, né, eu consegui alinhar algumas coisas. Então é muito legal e importante que isso esteja acontecendo. E agradecendo a todo mundo que está comigo aí desde o começo, aos fiéis escudeiros, aos amigos, à família, que estão sempre apoiando o Terça Nobre. O episódio, né, da semana passada, conforme eu falei, foi o episódio que falava assim: você está feliz com suas escolhas? Que é aquela pergunta, né, que a gente faz, que nem eu falo, né, da questão, né, da música, né, cada escolha é uma renúncia, a música de Charlie Brown. E naquele momento que a gente tem a escolha, né, parece que a gente tá escolhendo uma coisa básica, uma coisa simples, que é só para aquele momento. Não, eu resolvi aqui, beleza, tá tudo certo. Mas às vezes aquela escolha, ela vai acarretar em outras coisas mais pra frente, né? Daqui a um tempo você vai parar pra pensar e vai olhar pra trás e vai falar: nossa, olha, tudo aquilo que aconteceu comigo até aqui foi por causa daquela decisão que eu tive. Então, assim, depois de tudo isso que aconteceu, das coisas que você passou, do caminho que você trilhou até aqui, até esse momento, você está feliz com suas escolhas? Assim, foi isso mesmo que você esperava, né? Que nem eu já falei aqui no programa uma vez, que tem uma cena de um filme, né, que fala assim: você está feliz como as nossas vidas terminaram, né, que é a cena daquele filme do Clique, né, do Adam Sandler. E aí a esposa dele, né, na época falou: não, mas as nossas vidas não terminaram ainda, a gente tem muita coisa pra viver e tal. E às vezes a gente para pra pensar e parece que é o fim, né, que nem eu já falei, nem todo fim é o fim do mundo. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, parece que dali pra frente não vai ter mais caminho, mas às vezes pode ter caminho sim. É que naquele momento a gente tá com a cabeça quente, tá com a cabeça, né, acelerada, com mil coisas, assim, a gente não consegue enxergar isso. A gente para pra pensar: será que eu tô feliz com aquilo que eu escolhi? Será que eu estou feliz com o rumo que a minha vida tomou? Será que eu estou feliz com o rumo que a minha vida está tomando? Esse caminho que eu fiz agora, ainda há chances de eu voltar e mudar alguma coisa? Então não, esse caminho que eu fiz é esse caminho, agora eu só posso ir pra frente, né? Como tem um professor também que fala nas palestras, né, pra trás não serve nem pra pegar impulso. E tem gente que já fala assim: às vezes pra gente dar um passo pra frente, a gente precisa dar 2 pra trás. Então, assim, tem várias lições, vários ensinamentos
que a gente precisa ver e perceber e encaixar aquilo que é melhor pra nós, aquilo que se encaixa melhor com a nossa vida, né? Assim como a gente sempre fala também, né, das pessoas, que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um ritmo diferente, então às vezes a gente se cobra muito de olhar pro lado e falar, nossa, aquela pessoa já casou, já tem filho, já tem casa própria, tem carro, e eu ainda não, eu trabalho. Mas assim, você tá num ritmo diferente, a pessoa tá em outro. Você começou de um jeito, a pessoa começou de outro. Às vezes tem gente que tem mais oportunidades, tem gente que tem mais estrutura familiar, estrutura financeira. Às vezes a gente não tem essa estrutura. Às vezes a gente precisa começar a trabalhar muito cedo, a gente começa num outro ritmo de vida diferente de alguém que só precisou estudar. Então eu não tô falando que é melhor, que é pior, mas às vezes a condição que você teve foi diferente de outras pessoas e aquelas condições que você teve, por mais difícil que fossem, deu esse caminho que você está hoje. Então a gente tem que se cobrar menos por isso, porque às vezes a gente tem algumas atitudes e decisões que naquele momento é o que a gente conseguiu fazer. Foi a melhor decisão que a gente conseguiu tomar naquele momento. E às vezes a gente começa a olhar pra trás e falar, putz, eu devia ter feito a coisa, mas você não fez, então beleza, agora você tenta fazer diferente numa próxima oportunidade, não ficar se cobrando de atitudes e decisões que você teve em outros momentos, que naquele momento é o que você conseguiu chegar, foi a conclusão que você conseguiu chegar. Quando eu comecei a usar isso pra minha vida, comecei a entender melhor isso, as coisas começaram a ficar um pouco mais leves e com um pouco mais de entendimento. Não tô, que nem eu sempre falo aqui no programa, não tô ditando regra de nada, eu só tô falando que quando a gente começa a olhar dessa maneira, a gente começa a ter um pouco mais de leveza pra isso, às vezes as coisas, aquela autocobrança, ela se acalma, né? Um pouco mais. Então é importante a gente olhar isso. Não adianta a gente querer comparar as nossas vidas, principalmente na rede social, que a gente faz muito isso, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um ritmo, as estruturas iniciais são muito diferentes, então não vale a pena comparar, porque a gente vai sofrer, entendeu? E ainda, falando do episódio da semana passada, né? Agradecer aí o comentário da minha amiga Cris Maria, comentou assim, ó. Que tema incrível e super necessário. Amei. Obrigado também pelos parabéns. Valeu, Cris. Como eu falei aqui semana passada, a Cris também tem um podcast. Espero que um dia a gente consiga fazer aí um crossover, um encontro dos podcasts do Pode Te Inspirar com o Terça Nobre. A gente vai sentar e conversar, gravar um episódio aí. A gente consegue bater os horários das agendas e um dia a gente ainda grava um episódio junto, hein, Cris? Obrigado aí por acompanhar o Terça Nobre desde o começo, tá sempre apoiando aí, obrigado pela mensagem, pelo comentário. Ela comentou também, ó, aproveitando o gancho do que você disse que pessoas vieram te desanimar, continue com sua essência, ninguém é perfeito e eu adoro ouvir seus podcasts. Sucesso sempre. Cris, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Que bom saber que você gosta de ouvir o Terça Nobre, a gente sempre conversa sobre isso e é muito importante o apoio das pessoas que realmente escutam o programa, né? Que nem eu falo aqui, galera, às vezes pega só o tema e já critica, ou então escuta só um pouquinho, já vem falar, mas assim, escutou o programa inteiro? Né? Foi a fundo, né? Não, tem gente que só escuta um pedacinho e já vem com os comentários, né? Que nem eu falo, ninguém é obrigado a escutar inteiro, mas assim, pra debater sobre o tema, pra falar sobre o tema, seria legal se a pessoa conseguisse escutar o programa inteiro, né? Que nem, eu já falei assim, tem pessoas que vêm, parece que querem mesmo desanimar mesmo, né? Que nem uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, eu odeio quando você começa o podcast tocando suas músicas. Aí eu, sabe, eu realmente travei assim na ideia, eu falei, poxa, mas como que a pessoa tem, assim, né, a frieza de olhar na cara e falar que odeia, nossa, eu odeio quando você... Aí eu fiquei pensando assim, primeiro que quando alguém fala pra mim que odeia alguma coisa que eu gosto, parece que a pessoa, aquilo tá me atingindo de maneira pessoal também, sabe? Nossa, eu odeio, sabe? Eu acho pesado quando a pessoa chega e fala que odeia. Não que eu não fale, eu também falo, às vezes, do nervoso, a gente tá com raiva de alguma coisa, a gente fala que odeia, todo mundo faz isso, mas que pra mim soa pesado quando eu escuto isso, assim, tipo... Então, eu não quero que... Tipo assim, eu não quero falar isso pras pessoas, né? Então, tipo, eu acho muito pesado. E aí a pessoa, nossa, eu odeio quando você começa o programa tocando música. Eu falei, por que a pessoa tá ouvindo o podcast então, né? Sendo que o podcast é meu, ele tem muito da minha essência aqui. E é que nem eu sempre falei, cara, minhas músicas eu fiz assim na época da adolescência, algumas eu até fiz agora, mas assim, é uma coisa meio pra mim. Aí eu quero mostrar pra minha família, eu sei que a galera aqui me apoia, pros meus amigos, mas assim, eu sei que, tipo assim, não é um negócio, vai chegar e vai tocar numa gravadora e vai fazer sucesso nas paradas musicais, não é isso, tipo assim, é um negócio meu, é um bate-papo aqui, é um violãozinho e tal, eu gosto desse clima. E aí a pessoa chega e fala que odeia, e eu achei pesado, assim, beleza, então tá bom, pula essa parte, ou então não escuta mais o Terça Nobre, não escuta mais o podcast.
Porque eu fiquei realmente chateado, mas assim, eu até entendo, quando eu falo, quando a crítica vem, tipo assim, pra tentar ajudar a melhorar o programa, dar ideias diferentes, então beleza. Agora quando a pessoa vem simplesmente pra querer diminuir, pra querer te desanimar, então para de fazer o Terça Nobre, não é assim. Você tem que falar de política, você tem que falar mal de política pra poder engajar. Eu falei, não, cara, não é isso a ideia do podcast. A ideia é uma conversa, um bate-papo, falar sobre coisas da vida. Se eu tiver que falar isso, se eu tiver que trazer assuntos políticos pra cá, que é uma coisa que eu não gosto de discutir e debater, sabe, eu vou estar perdendo a essência do programa. Sabe, se um dia eu fosse convidado pra fazer um podcast que falasse de política, beleza, eu ia estudar pra isso, pra eu entender sobre o assunto e falar sobre isso e tentar defender meu ponto de vista. Então, não é que uma coisa que eu não posso nunca falar. Se um dia precisar, eu posso falar, num trabalho. Mas assim, aqui no meu podcast, que é uma coisa minha, que é que nem eu sempre falo, o podcast eu criei ele pra eu me manter na ativa, sabe? Fazendo locução, fazendo como se fosse um programa de rádio. Tipo assim, eu não quero essas interferências, eu não quero que eu tenha que falar de política pra que eu traga um outro público, pra que seja engajado. Não, não é isso, a ideia do podcast nunca foi essa. Então aí, quando essas pessoas vêm assim, dessa maneira mais agressiva, falar essas coisas, eu fico realmente chateado, porque assim, não é essa a intenção do podcast. E não é que eu quero assim que todo mundo só fique me elogiando. E eu sempre falo aqui no programa, estamos abertos pra gente conversar. Se você concorda, se você discorda, manda sua pergunta, manda sua mensagem, assim como eu já recebi mensagem de gente discordando e eu continuei falando sobre o assunto, tá tudo certo. O que não pode é a pessoa vir esculachar, assim, ao ponto de querer que eu pare de fazer o podcast. Então, assim, é mais fácil a pessoa parar de ouvir, parar de assistir, porque, assim, por que vai fazer isso? Tipo assim, é um negócio meu aqui, é uma coisa que eu gosto, que me faz bem também, e eu sei que tem pessoas que escutam e se sentem bem escutando, então, qual que é a necessidade de chegar e falar que odeia determinada coisa? Então, ficou meio pesado isso, mas é que não falei, as pessoas que gostam e que escutam, elas são muito mais importantes do que as pessoas que ficam dessa maneira, querendo diminuir, querendo, né, vir com a ideia pesada e negativa pro programa. Então, obrigado pra quem apoia de verdade o programa. Acho que foi muitas delongas, né, no Terça Nobre, mas esse foi o episódio da semana passada, episódio número 6 da 6ª temporada. Vem novidades por aí, que nem eu falei, então fica esperto no Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa, é hora da gente falar o tema de hoje. Só lembrando, @euribenevento em todas as redes sociais. Pode me seguir lá e se inscreve no canal aqui também para continuar recebendo também as novidades do canal Euribenevento, do Terça Nobre, podcast. Tem a playlist, né, Terça Nobre lá no canal, você consegue acompanhar. E o tema de hoje vai ser um pouquinho diferente, né, dessa linha de temas que eu vinha seguindo nos últimos episódios. Então hoje a gente vai sair um pouquinho, né, dessa parte do tema e vamos falar um pouquinho sobre filmes, né, que eu sempre gosto de falar, e eu falei recentemente sobre filmes românticos, então eu quero continuar um pouquinho sobre isso, que o tema seria assim, filmes que parecem ser românticos, mas nem são tão românticos assim. O que acontece, né? A gente vê às vezes no Instagram, agora a galera usa muito essa questão dos cortes. Agora não, né? Já faz um tempo, né? Mas assim, é muito forte essa questão de trechos de filmes e cortes, páginas que colocam assim: imagina que você tá isso e aquilo. Aí o cara conta o filme e coloca você na primeira pessoa do filme, né? Então imagina que você conhece uma pessoa e tal, e assim se desenrola a pessoa indicando um filme. Tem assim, essas pessoas que indicam o filme assim, e tem também aquelas páginas que colocam só um trechinho do filme, às vezes não colocam o nome do filme, pra galera ficar desesperada nos comentários perguntando que filme. Ou às vezes até colocam o nome do filme, mas colocam um trecho do filme com uma frase de impacto, uma frase que faça a pessoa refletir. Mas quando a pessoa vai assistir o filme, não é bem isso que acontece, né? Eu cheguei a falar sobre isso aqui, quando eu voltei a fazer os episódios também. Eu falei sobre o filme 500 Dias com Ela, que é o primeiro filme que eu quero falar hoje. Eu até falei, se você não estiver muito bem emocionalmente, não assista esse filme. Se você não estiver muito bem emocionalmente com término de relacionamento, esse tipo de coisa, é um filme que realmente vai deixar, principalmente se o seu relacionamento não tiver acabado bem, não vai fazer bem pra você. Eu falei isso há programas
passados. E eu vejo muita galera colocando assim nessas páginas de Instagram trechos desse filme, né? E parece ser um filme muito romântico, né? Nossa, história linda de amor. Mas depois, no final, não é bem assim, né? Então, assim, pra quem vai ouvir o programa de hoje, não são filmes novos que eu vou dizer. Então vai ter spoiler sim, porque eu vou ter que falar de como o filme termina. Vou ter que falar de como que é mais ou menos a ideia do filme. Mas a galera acho que vai entender, né? Acho que a galera vai me perdoar em relação a falar spoilers do filme, que são filmes que já passaram. Esse filme do 500 Dias com Ela, que nem eu já falei, é um filme de 2009. Eu vou ler a sinopse dele aqui rapidinho, ó. Tom Hansen, que é o personagem do Joseph Gordon, está em uma reunião com seu chefe quando ele apresenta sua nova assistente, Summer Finn, que é a personagem da Zooey Deschanel. Tom logo fica impressionado com sua beleza, o que faz com que tente nas 2 semanas seguintes realizar algum tipo de contato. Sua grande chance surge quando seu melhor amigo o convida a ir a um karaokê, onde os colegas de trabalho costumam ir. Lá Tom encontra Summer, eles também cantam e conversam sobre o amor, dando início a um relacionamento. Essa é a sinopse do filme 500 Dias com Ela. E tem uma cena muito clássica, muito reproduzida no Instagram, que é aquela que eles se encontram no elevador, ele tá ouvindo The Smiths no fone dele, ela fala, nossa, eu amo The Smiths. E aí começa, né, uma paixãozinha dele ali por ela. E aí ele usa isso também como caminho, né? Ele coloca as músicas dos The Smiths no computador dele pra ela perceber que ele tá ouvindo as músicas. E até tem muita gente que vira fã dos The Smiths, começa a ouvir The Smiths por causa desse filme, porque não conhecia as músicas, né? Eu mesmo, assim, eu já conhecia algumas músicas dos The Smiths, mas eu não tipo assim, ficava consumindo direto. Aí depois que eu vi o filme, eu fui atrás de mais músicas deles e gostei, tem muita música da hora mesmo, realmente. Só que esse filme, ele não é uma coisa assim romântica, que nem eu falei, que no Instagram, nessas páginas, às vezes parece que é aquela coisa mais romântica. Mas é um filme que é um tapa na cara, assim, é uma coisa meio puxada, principalmente pra quem sofreu em termos de relacionamento. Eu acho que é um filme que dá muitos gatilhos também pra quem não conseguiu terminar direito um relacionamento. Porque assim, terminar direito, né? Às vezes você termina um relacionamento e não foi do jeito que você esperava, você não consegue superar, você fica remoendo. Eu já falei muito sobre isso aqui no programa e, né, já passei por isso, eu conheço pessoas que também passaram por isso, de ter dificuldade pra fechar esse ciclo, né? Que a gente fala muito sobre fechamento de ciclo aqui no programa. E aí o filme, ele traz esses questionamentos, né? Uma vez eu tava conversando com meu amigo e ele falou, pô, mas você tem que olhar o lado dela. Que ela não prometeu nada pra ele no começo. Que ela fala, eu não quero ter um relacionamento e tal. Eu falo, mas eu quero. E aí ele sabe que ela não quer, mas mesmo assim ele continua tentando, que parece que ela tá fazendo aquele joguinho difícil. Só que depois acaba acontecendo o relacionamento. Então assim, se ela não queria relacionamento, por que ela insistiu? Naquele mesmo momento ela já poderia falar, eu só queria curtir, mas eu percebi que você quer relacionamento, então eu vou parar por aqui. E não parou. Então assim, tem esse ponto de vista, né, de que as pessoas falam que ela falou assim, eu não te prometi nada, ele que criou expectativa em cima dela, mas ao mesmo tempo o meu questionamento é, então se ela não queria nada, se ela não prometeu nada, por que ela continuou com ele? Porque ela continuou com ele, então ela poderia muito bem falar, eu tô só curtindo e você tá querendo mais sério, então eu vou parar. O certo era ela já parar ali pra não deixar o cara se iludir, porque ela falou que não queria nada, mas continuou, né? Então como assim? Como assim ela não prometeu nada? Não... ele criou expectativa em cima dela, porque fica essa coisa também, sabe? Tipo assim, mas ele que criou expectativa. E, lógico, sempre tem os dois lados, mas assim, eu acabei olhando muito mais pro lado dele porque foi coisas que aconteceram parecido comigo. Então, assim, às vezes você tem um relacionamento e a pessoa, às vezes, te promete coisas que ela não pode cumprir. E, às vezes, no calor da situação, no calor do momento, a pessoa vai prometer coisas, vai, né, achar que aquilo, como tem aquela música da Cássia Eller, né? Achei que era pra sempre, mas o pra sempre sempre acaba. Então, assim, às vezes a gente pensa que vai durar pra sempre aquele relacionamento, aquele amor nunca vai acabar. E aí é onde a gente cria expectativas, a gente fica achando que tudo aquilo ali é um conto de fadas, e às vezes não é. E às vezes tem prazo de validade. Só que como que você vai saber disso? Né? Então, esse filme, ele traz essa lição, né, de que assim, ele não prometeu, ela não prometeu nada pra ele que criou as expectativas, ele tem que entender, ele fala assim, tá, mas você não queria ficar comigo, porque ela não queria ficar com ele, não queria relacionamento sério, e depois um dia ela simplesmente
não tá mais com ele, e aí vai lá e casa, sendo que ela falou que não queria casar com ninguém, e aí ela casa. Falei, então, por que você não queria casar comigo, mas com essa pessoa você quis casar? Ah, não, simplesmente um dia eu olhei e entendi que era ele. Então, é uma coisa que também fica mal explicada, porque você fala, pô, tá, você entendeu que era ele, mas o que mudou de tão diferente que comigo não servia e com ele servia? E o que mais me questiona também, porque assim, eu não acho, pelo menos olhando nesse ponto de vista do filme, eu não acho que ele tenha sido tão emocionado, assim, porque a galera costuma falar do emocionado, né? Não, ele é um cara que gostava, ele fazia parte dele, tinha ciúme, mas ela também tinha ciúme dele. Teve momentos que ele percebeu que ela não queria mais nada, ele ficou quietinho na casa dele, ela foi lá na casa dele atrás dele. Então, assim, não é essa coisa, tipo assim, essa perfeição de que, ele criou expectativa em cima dela e ela não prometeu nada. Não, ela prometeu sim, ela foi atrás dele também, ela também fez ele acreditar em um monte de coisa. Então, às vezes, que nem eu falo, essa questão de olhar os pontos de vista, assim como eu já citei aqui, aquele filme que eu falo, Paixão à Flor da Pele. Então, tem o ponto de vista dele, tem o dela, mas que às vezes as pessoas elas pegam aquele discurso que seja mais conveniente pra elas, pra justificar uma atitude. Então, assim, é isso que eu vejo nesse filme. Então, assim, eu não consigo ver esse filme como um filme muito louco, tá ligado? Nossa, esse filme é legal pra caramba, na verdade esse filme me causa raiva. A trilha sonora dele é muito boa, os atores são ótimos, mas é o que eu falei. Ele me causa uma raiva disso, porque algumas atitudes, eu acho que elas poderiam ser melhor conversadas e melhor explicadas. Estou falando, a galera adota esse discurso a favor dela, de que ela não prometeu nada pra ele que criou expectativa, e aí ele fica como emocionado da história, assim como muitas pessoas que às vezes não aceitam o término de um relacionamento, são consideradas emocionadas, ou aceita que dói menos, aceita que perdeu. E é que nem eu sempre falo aqui no programa. Claro, a gente precisa entender que um ciclo acabou, ok? Só que nem eu falo, às vezes o relacionamento, ele ainda tinha conserto. Às vezes aquele relacionamento tava numa situação um pouco complicada e que uma das pessoas escolheu parar, tipo assim, não quer mais tentar fazer dar certo. Tipo assim, às vezes se tentar se consertar, daria certo, mas não, preferiu começar do zero com outra pessoa, só pra não tentar fazer funcionar aquilo lá, porque aquilo de alguma maneira cansou a pessoa. E muitos relacionamentos, às vezes, com grandes potenciais, terminam por isso, porque as pessoas elas não querem ir pro próximo passo, que é aquele passo que você tem que amadurecer dentro do relacionamento, que você tem que, algumas coisas você vai ter que conversar sobre aquilo, algumas coisas que te incomodam, coisas que incomodam a pessoa. Não existem pessoas perfeitas, né? Então, lógico, e é o que a gente sempre conversa, assim, o relacionamento, ele não precisa doer, ele não precisa fazer uma coisa que faz mal. Se tá fazendo mal, então realmente não tem que continuar. Mas às vezes são coisas que elas precisam ser conversadas e não são conversadas. As pessoas simplesmente param e começam do zero com outra pessoa. E ignora aquela situação. Então, tipo assim, aí vai ficar com uma outra pessoa, e vai chegar algum momento do relacionamento, vai acontecer esse mesmo conflito, e aí o que vai acontecer? A pessoa vai tentar consertar ou vai terminar e continuar e começar com outra pessoa? Provavelmente vai fazer isso, vai terminar e começar com outra pessoa, porque toda vez que vem esse conflito maior, que vem aquela obrigatoriedade de amadurecimento, né, de vida, a pessoa ela prefere simplesmente ignorar aquilo e pôr a culpa na outra pessoa. Então, assim, escolha o vilão da sua história. Sempre é a outra pessoa que é o vilão, você é a bonzinha perfeita, né? Então, esse filme, eu acho que ele causa isso. Ele causa um pouco de, sabe... A galera gosta tanto desse filme. Eu já vejo esse filme como um filme com um pacotão, um monstro de gatilhos, assim, que faz até mal. Então, assim, eu assisti acho que uma vez, e olha que muitas vezes me falaram desse filme, e eu assisti e não gostei desse formato e dessa questão do ponto de vista. Pode ser que uma hora eu assista e talvez consiga enxergar de uma outra maneira, mas nesse momento não foi aquele filme que fez bem pra mim, e ele não pode ser considerado um filme romântico. Então, assim, se a galera fala que é um filme romântico, não é filme romântico. É um filme que fala sobre dilemas, é um filme que traz reflexão, mas não é um filme romântico. Então, de repente a galera pode achar que não se iludam, não é. E agora, continuando falando de outro filme, que eu acabei caindo numa, entre aspas, fake news, porque mostravam cenas do filme que parecia ser um filme muito romântico, muito legal, e não é bem assim. É um filme de 2011, que se chama Namorados para Sempre, que é um filme com o Ryan Gosling e a Michelle Williams, né? Eu vou ler a sinopse dele aqui rapidinho. Casados há vários anos e com uma filha, Cindy, que é a Michelle Williams, e Jim, que é o Ryan Gosling,
são jovens de classe trabalhadora que passam por um momento de crise, vendo o relacionamento ser contaminado por uma série de incertezas. Ele trabalha como pintor, enquanto ela é enfermeira em uma clínica médica. Seguem em frente e tentam superar os problemas, se baseando no passado que fez com que se apaixonassem um pelo outro. Então, assim, é um filme que no começo a história dele é muito bonitinha. O jeito que ele se apaixona, o jeito que ele vai atrás dela e ela também gosta dele. E aí ele tem um violãozinho, ele faz uma musiquinha pra ela. Então é muito bonitinho o começo do filme e parece assim aquela história perfeita, aquele casal perfeito. E depois eles começam a ter vários problemas de convivência, coisas que acontecem na vida de todo mundo, e é onde começa a ter vários problemas de casal e brigas, e chega até a questão de agressão, é um negócio pesado. E aí eu fico tentando entender da onde que falaram que esse filme é romântico, porque ele não é romântico. Chega um momento que ele vira um puta problemão de família e eles ficam tentando resolver e não conseguem. O Ryan Gosling, ele tem muito isso, né? Ele participa desses filmes românticos, assim, com muita maestria, né? Que nem tem aquele filme Diários de uma Paixão que é muito legal também, que tem ele e a Rachel McAdams, que eu até vou fazer uma menção honrosa pra esse filme também. E ele tem essa cara mesmo, né? De filme assim, né? E, assim, no começo, parece que é aquelas histórias perfeitas de filmes românticos, mas depois a coisa vai degringolando, fica bem ruim. E mostra também essa questão, assim, de relacionamentos que tem pessoas de fora interferindo. Que nem, por exemplo, no trabalho, ela vai falando um monte de coisa dele. Então, assim, já cria uma ideia muito ruim dele. As pessoas, elas têm uma ideia bem ruim dele, porque ela pinta de uma maneira que só ele tá errado, não fala as coisas erradas que ela faz também. E aí fica assim, quando ele tenta conversar com ela, as pessoas já pintam ele como monstro. E se você vê o filme, você percebe que ele não é todo esse monstro que as pessoas pensam que ele é. Mas por quê? Porque ela já tinha feito uma fama dele. Às vezes as pessoas, elas querem pintar a imagem de outra pessoa como, que eu falei, como vilão, que é escolher, não, o Eury é o vilão da minha história. Então vai colocar o Eury como errado, o Eury como vilão, mas vai esquecer de contar a parte dela. Então, assim, às vezes é cômodo para as pessoas colocarem alguém como vilão, que só a pessoa errou e ela não errou, ela é perfeita. E às vezes não é assim. Às vezes uma atitude simples pode virar uma bola de neve, uma coisa que não era nada daquilo, era uma conversa a mais, uma paciência, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Não, vira uma bola de neve, vira uma briga, vira um negócio gigante, e daqui a pouco a pessoa é considerada monstro, e às vezes não era nada disso. Então, às vezes, uma coisa poderia ter resolvido numa conversa. Poderia ter falado, não, vamos tentar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Mas, às vezes, não. Às vezes pode virar uma bola de neve por uma simples coisa que foi entendida errada, ou então uma simples atitude egoísta de só pensar no próprio lado, não pensar no lado da outra pessoa, não olhar. Então, assim, esse filme, ele mostra um pouco isso, sabe? Esse filme, Namorados para Sempre, mostra uma pessoa sendo mais egoísta, não olhando o lado da outra pessoa, só pintando a sua história como mocinha e a outra pessoa como vilão. Então, às vezes, que não fala, é cômodo, né, você escolher um vilão pra sua vida e você se isentar das coisas, das atitudes e das culpas que você também tem. Então, por isso é importante a gente pensar muito bem nisso, né? E eu quero fazer algumas menções honrosas aqui, que é um filme que eu sempre falo também, que é um filme chamado Paixão à Flor da Pele. Esse filme é um filme mais antigo, é um filme de 2004. E é um filme que nem eu falei, ele tem um nome chamado Wicker Park. É que esse nome, Wicker Park, no áudio original do filme, ele faz mais sentido, porque é um lugar que é um ponto de encontro do filme, né? E na tradução isso não é usado tanto, mas por isso tem esse nome, né? Paixão à Flor da Pele. Mas é um filme que nem eu falei, é um filme de 2004, e ele mostra, assim, 3 pontos de vistas, né? De um relacionamento, né? Então, que nem eu falei, às vezes a gente só vê um lado de uma pessoa e não consegue saber o porquê. Então, às vezes a gente pode, tipo assim, achar que ter certeza, não, aquele cara é o vilão mesmo da história. E às vezes não é o vilão, porque não foi visto os outros lados da moeda. Então, esse filme, chamado Paixão à Flor da Pele, é um filme mais antigo, mas ele tem essa pegada também que faz a gente pensar e tentar olhar ao lado de outras pessoas. Esse filme tem no YouTube, ele tá de graça no YouTube. Você pesquisa lá como Paixão à Flor da Pele, que dá pra assistir também. Então, se vocês quiserem assistir, depois vocês me falem também o que vocês acharam desse filme, que também é um filme que promete ser romântico, mas na verdade ele é mais um filme, assim,
de reflexão, de lição de vida, de olhar pontos de vistas, do que realmente ser um filme romântico, né? Aí tem um outro também que eu sempre falo, sempre cito ele aqui, eu gosto muito desse filme, é um filme que marcou muito a minha vida também, que chama Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é do Jim Carrey e da Kate Winslet, que é um filme de 2004 também. Esse filme é a história de um casal que tem um relacionamento e eles terminam, e a personagem da Kate Winslet, ela descobre uma clínica que apaga as pessoas, né? Ela consegue apagar alguém da memória e ela vai fazer esse procedimento. E aí, assim, as pessoas em volta, elas recebem, né? Os amigos, os familiares, elas recebem uma cartinha e falam, olha, a pessoa vai fazer um procedimento que ela quer esquecer. Então, assim, você não pode mais falar daquela pessoa, né? Que no caso desse filme, a personagem da Kate Winslet se chama Clementine e ela quer esquecer o Joel, que é o Jim Carrey. E aí chega uma carta para as pessoas, fala, não fale mais sobre o Joel, porque a Clementine vai esquecer ele, tal. Aí o Joel descobre isso, e aí, na raiva, né, ele fala, putz, eu também quero esquecer ela, eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que durante esse procedimento, né, dentro da mente dele, ele descobre que ele ainda gosta dela, porque ele começa a relembrar os momentos com ela, começa a relembrar as coisas que eles viveram junto, e ele não quer mais perder aquilo. Ele fala, pô, eu não quero perder essas lembranças, eu não quero esquecer ela. Só que é um procedimento que tá acontecendo, então assim, ele não consegue parar o procedimento porque tá acontecendo fora, né, e isso é dentro da mente dele, que ele percebe que não quer esquecer ela. Então, nisso, é muito louco que acontece o desenrolar do filme, que nem eu falei, tem muitas cenas românticas, sim, mas não é um filme romântico também, que é um filme que mostra que os relacionamentos, por mais perfeitos que eles pareçam ser perfeitos, eles não são perfeitos. Vão acontecer coisas que vão fazer você duvidar, vão fazer você desistir desse relacionamento, vão fazer você querer outra pessoa, vão te fazer mal. Então, assim, será que você tá disposto a ir até todas as consequências de um relacionamento? Tem relacionamento mais pesado, tem relacionamento mais leve, mas aí mostra os lados disso, que existem, tipo, por mais perfeitos que pareçam, vai chegar algum momento que vai acontecer, que vão acontecer as imperfeições, né? Então, esse filme também, ele traz essa questão da reflexão e a questão do questionamento do amor mesmo. Será que você ama mesmo? Porque, assim, você amar a parte boa, você amar o começo, você amar só os momentos bons, entre aspas, é uma coisa mais fácil. Pô, você só tá amando momentos bons, mas e aí nas horas difíceis? E na hora que faz você querer desistir do relacionamento? Será que você consegue amar até nisso? Então o filme mostra isso, o filme mostra essa coisa, de que às vezes a gente não tá preparado pra tudo que um relacionamento vai trazer. Então, esse filme também é um filme que faz a gente refletir muito, é que ele fica pulando de plataforma em plataforma. Ele tava na Netflix, depois foi pro Prime, então cada hora tá numa plataforma, mas acredito que a galera já tenha assistido, mas se não assistiu ainda, é um filme também que vale a pena assistir, mas não coloque ele na sua lista de filmes românticos, porque ele não é romântico, mas é muito bom, é um dos filmes que eu mais gosto, assim, se você perguntasse pra mim qual que é o filme que você mais gosta na vida, talvez esse seja o primeiro que eu falasse de uma lista, porque ele me causa, assim, muitos sentimentos, mas é um filme muito louco. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele, é hora do nosso mestre. Vem pra cá, tio Chicória. Pergunte ao tio Chicória. Ora, gente, tudo bom com você, gente? Ora, que saudade que eu fico, né, de conversar com a rapaziadinha do Brás. Primeiramente, tem que explicar pra rapaziada que escuta o nosso programa que eu falo da rapaziada do Brás, que é aquela música, né, do Nerso Gonçalves, que dizia, né, lembrar, deixe-me lembrar dos tempos de rapaz do Brás. Tem um livro que chama Brás, Bexiga e Barrafuda, gente, que delícia, né? Aquele livro da coisa mais jornalística, assim. Tem o Chicória também, se pudesse, morava na Moca, né, gente? A Moca é aquele bairro gostoso que a gente tem, né? Nas colônias italianas, aquelas padarias, pessoal falando com a mãozinha, assim, gente. Que bacana, né? Pudesse morar na Moca também, eu ia ficar muito contente, né? Mas o menino tá falando dos filmes também, gente. Você esqueceu de falar de um monte de filme importante aí.
Por que você não falou nada da Lagoa Azul? Por que você não falou nada do Vento Levou? Você lembra aquela época que a Globo passava todo dia? Ou a Lagoa Azul? Todo dia é brincadeira, mas diretamente assim, semana em semana, do nada eles lançavam Lagoa Azul, depois de volta com Lagoa Azul. A Brooke Shield, né? O pessoal gostava bastante da Brooke Shield, que parecia os peitinhos dela nos filmes, né, gente? Do filme da Lagoa Azul. Agora a sessão da tarde tá passando um filme especial. Tem que passar a Lagoa Azul de novo, gente. Tem que passar o Vento Levou, aquela trilha sonora triste, gente. Você pode estar até bem na tua vida, mas se ouvir aquela música, aquela trilha sonora do filme do Vento Levou, você chora, gente. Você começa a chorar sem motivo nenhum, gente. Você tem que falar desse filme aí. A Fantástica Fábrica de Chocolate, tá antiga, aquela fábrica antiga, bonita. Aquele Willy Wonka feio, estranho pra caramba. Porque depois ficou popzinho, mas esse das antigas, aquele filme dá até medo na gente, viu? Tem que falar desse filme também, que o Tio Chicória também é cultura, viu? Grande beijo, gente. E vamos colocar filme de rádio, né? Tem filme de rádio? Quase não tem filme que conta história de rádio, porra. Cadê? Boa, boa, mestre Tio Chicória. Como sempre, abrilhantando o nosso programa, né? Tio Chicória, você tem razão. Tem que falar desses outros filmes também. Tem que fazer só um especial disso, né, Tio Chicória? Bora fazer um especial com os filmes mais antigos. E esse é o episódio número 7 da 6ª temporada do Terça Nobre. A gente tá conversando, né, sobre alguns filmes que prometem ser românticos e nem são tão românticos assim. Existem momentos românticos no filme, mas não é um filme considerado para ser colocado naquela prateleira dos românticos, porque ele tem muito mais questões, muito mais questões do que realmente ser romântico, né? Que nem eu fiz uma menção honrosa no bloco antes do Tio Chicória, falando do filme Diários de uma Paixão, que também é um filme assim, que ele em essência, realmente ele é mais romântico, mas ele também traz outras coisas também de relacionamentos. É um filme longo também, que tem o Ryan Gosling também que eu falei, e a Rachel McAdams, que eu acho que eles fazem um casal bem legal no filme. E é um filme que vale a pena assistir. Esse sim, realmente, ele é mais romântico, ele tem um final mais romântico, mas também não é aquela coisa assim, sabe aquele filminho perfeito, começo, meio e fim, que você fala, nossa, que final perfeito? Não tem aquele final perfeito, mas tem um final muito emblemático e assim, bem coisa de amor mesmo, né? Porque às vezes aquele finalzinho perfeito que a gente fala, aquele final do Felizes para Sempre, tudo lindo, maravilhoso. Esse é um final que fala muito de amor, mas que não é aquele final perfeitão que você fala, nossa, eu quero assistir esse filme várias vezes. Às vezes você assistiu uma, duas e aí você já vale a lição. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau! Agradecendo sempre a galera que tá ligada comigo, agradecendo aos amigos, à família, aos fiéis escudeiros do Terça Nobre. É sempre muito importante ter vocês comigo aqui. Aproveito também para dizer pra galera me seguir nas redes sociais, @euribenevento, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, e também se inscrever no canal youtube.com/euribenevento. Se inscreve aqui que você vai saber novidades, receber notificações também e dar aquela forcinha pro nosso programa crescer. E que nem eu falei aqui, fiquem ligados também, porque vai vir novidades aí nas próximas semanas. Fiquem ligados também nas minhas redes sociais, qualquer novidade eu vou postar lá também. Tô fazendo o programa Desiludidos Futebol Clube toda segunda-feira pelo YouTube. Você pode seguir no canal Desiludidos Futebol Clube ou assistir pela Astral TV também, às terças-feiras às 19 horas no canal 33.3 em São Paulo, ou então no 47 lá na cidade de Campinas, e também pelo aplicativo Soul TV. Você consegue baixar o aplicativo e assistir a Astral TV. Então tem várias maneiras de você assistir também o programa Desiludidos, que aí já é uma coisa mais específica, porque lá a gente fala de futebol. E aqui é o Terça Nobre que a gente conversa de vários outros assuntos. Galera, um beijão pra todo mundo, minha família, meus amigos, os fiéis escudeiros que apoiam o Terça Nobre. Um beijo pra minha mãe, que tá sempre ligada com a gente, sempre apoiando o projeto desde o começo. Mãe, te amo, muito obrigado por sempre apoiar tudo que eu faço, né? Que mãe maravilhosa. Mãe, te amo, obrigado por tudo. Obrigado, família, obrigado, amigos que estão sempre ligados no Terça Nobre. E semana que vem a gente tá de volta com novidades. Grande beijo, tamo junto. Terça Nobre.